E aí, Olá, tudo bem? tudo bem? Tudo Tudo bem, bom? tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Espero que estejam, porque eu tive que catar um cantinho aqui para poder estar participando. Não, aqui também tem um ventilador batendo aqui, então não sei nem como é que tá o som. Vou aproveitar aqui que a gente está se organizando, já vou mandar umas mensagens aqui convidando o pessoal da página da Winclear para estar participando Uhum, com a gente aqui. Se vocês não me ouvirem bem, Marcos, se você não me ouvir bem, você comenta aí, tá? Que aí eu vou tentar chegar no uhum. meio do caminho aqui. Eu Tudo bem, achei um tudo bem. lugar aqui que eu pedi um cantinho pra gente estar conversando, que tem internet boa, porque a internet que eu contratei estava complicada. O pessoal Eita, somos todas da Corri, obrigada. Oi, tudo bem? Nossas amigas aí, ó. tô aprendendo a fazer isso agora, primeira live. Ah, Ah, tô aprendendo aqui como é que é a cena. a vida agora é essa. Ah, tô em casa há um ano já. Essa é a maneira mais simples da gente conseguir conectar o pessoal conosco, né? Exatamente, A exatamente. Nathalie tá aí, a Nathalie Gaiotti, que faz parte da equipe. A Nathalie que fez contato com vocês. É uma pessoa Uhum. que ajuda muito. Assim, se não tivesse ela, eu acho que o canal não existiria, porque ela, assim, pessoa muito criativa, muito britânica com as coisas e me ajuda bastante. Ela me completa em tudo que eu não consigo fazer. E hoje é aniversário da Nathalie. Nathalie, Ah, parabéns. parabéns, parabéns. Parabéns pra você. Nathalie é tudo na vida da gente da Winclear. Se não fosse ela, eu acho que o canal nem existiria, porque ela tem um talento enorme. Uhum. Ah, sim, eu percebi na última live. Não é puxa saco não, Nath, é de verdade. Fica à vontade, tá, Marcos? Eu tô aqui pra poder aprender com você. Não, vamos dar mais um minutinho. O Sim. pessoal do Ciência e Povão tá entrando? Dá só mais um minutinho. Ah, você tá viajando, né? Você Tô, falou. Ah, queria, queria. tô no Isso- México. Ah, isso me dá gatilho, eu queria. Tô preso no Rio de Janeiro já tem um ano. Queria Eu muito bater perna fiquei por aí. desde março do ano passado, né? Agora Uhum. é a primeira vez que eu tô, depois da pandemia, saindo do Rio de Janeiro. Ah, assim, é bom, né? Bom. Dá pra refrescar as ideias um pouco, sair desse campo pesado. Sim. Ela falando já que nossa mestra. Me formei agora, tô tão feliz também, tão difícil. Daqui a pouco é a Nath também. Pô, é só sucesso. Né? Bem, Boa então, noite, Maria Fernanda. Bem-vinda. aí, o Ciência e Povão já chegou em peso. Vamos começar? Sim, Já que. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Marcos. Para quem não está acostumado, eu também sou membro do Ciência Povão. Vocês geralmente vêm encontram com a Isabela aqui, né? E a live hoje é com a Jaqueline, né? Do Inclear. E boa noite, Jaqueline. Tudo bem? boa noite. Ótima noite. Então, se apresenta pra gente, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho do projeto que você tem no Nuclear também. Bem, meu nome é Jaqueline Viana. Eu sou pesquisadora na área de engenharia do conhecimento nuclear. Tem quase 3 anos que eu faço parte de um laboratório do Instituto de Engenharia Nuclear, lá no Rio de Janeiro, o IEM, que eu Uhum, amo, que é como se fosse a minha segunda família. E é, o meu tempo de pesquisa é justamente pouco, é esse, 3 anos, porque eu era da área corporativa, trabalhei muitos anos na área corporativa, 14 anos, e decidi sair da área corporativa e entrar nesse mundo da pesquisa, porque eu gosto muito de alguma maneira poder contribuir com a sociedade e amo pesquisar uhum, e me encontrei nessa área da nuclear, que eu achava uma coisa tão distante, mas por conta de um amigo próximo, uma pessoa que me orientou bastante há quase 20 anos atrás, que é o professor Cláudio Grego, que é o nosso orientador e nosso supervisor uhum, desse projeto que é o nuclear, me fez entender a importância da área da pesquisa na vida da gente, na vida da sociedade, e depois
desse tempo que ele insistiu para isso, e eu achava que era uma coisa muito longe de pessoas normais. Depois eu pude ver que não era, que é para gente normal, que é para todo mundo, não tem essa de gente normal e anormal, que a gente pode. Foi aonde eu mergulhei e eu pretendo nunca mais sair dessa área. Então, hoje, eu estou como pesquisadora e colaboradora de 2 laboratórios que eu sou apaixonada, que é o LABEC, que é o Laboratório de Engenharia do Conhecimento Nuclear, ao qual, depois da orientação desse professor, eu entendi o que poderia ser criado, e a gente criou o laboratório, e do laboratório veio a criação da UINCLEAR, que é o dicionário INCLEAR, que aí é uma combinação minha, junto com a Nathalie, com supervisão do Greco, que era uma maneira da gente aproximar a sociedade, as pessoas que não tinham muito acesso à pesquisa, com um linguajar mais simples com a área da pesquisa. Porque a gente vê que tem muito potencial por aí, mas não tinha como fazer essa conexão. Igual vocês, igual a Ciência Povão. Então, a gente decidiu, até por conta dos embaixadores nucleares, nós criamos esse canal e hoje a gente está participando de um concurso que são dos embaixadores nucleares. Muito bem. E a partir desse propósito que foi criado o dicionário INCLEAR. E é isso, um pouquinho de mim. Bem legal sua trajetória, né? Ela é o contrário da minha. Eu fiquei puramente na pesquisa, tentei entrar no corporativo, mas a pandemia não deixou, né? E trabalhando agora com divulgação, né? Sim, exatamente. Foi um negócio complicado no ano passado. E agora nós dois aí na mesma área trabalhando com divulgação científica, né? Doidos pela área, apaixonados pelo que a gente está fazendo. É bem interessante mesmo. Ainda mais que você está trabalhando com quem te introduziu nessa área, né? Quem te mostrou como é legal fazer pesquisa, né? Muito interessante. Sim. E o que eu ia falar? Até esqueci o que eu ia falar, mas quanto mais você aprende, mais você se apaixona e aí você vê o quanto que você pode contribuir para a sociedade. Então, lembrei o que eu ia falar. Você não saia da área da pesquisa, você vai lá fora, mas você fica nos dois, tá? Não, tudo bem, então vou seguir esse conselho. Tô aí nesse caminho, né? Mas, pessoal, hoje a live, a gente já se apresentou, né? Nós vamos falar hoje de inteligência artificial, né? Nós dois, a gente trabalhamos nessa área de maneiras diferentes, com aplicações diferentes, né? E, Jaqueline, fala pra gente como é que você conheceu essa área de inteligência artificial, o que despertou seu interesse nisso? Então, a inteligência artificial ela é aquela área da ciência que as máquinas elas procuram fazer coisas parecidas com seres humanos. Então, apesar da gente achar que é uma coisa assim meio distante, está no nosso dia a dia e introduzido em quase que tudo que a gente utiliza hoje. Então, se a gente for pensar em TV, se a gente for pensar em relógios novos, se nós formos pensar em telefones, enfim, em tudo hoje que está ligado de alguma maneira com tecnologia, existe inteligência artificial. Só que também inteligência artificial também pode ser alguma matemática que te leve a pensar parecido com o ser humano. E a minha linha de pesquisa hoje, que é a lógica fuzzy, como é que eu descobri ela? Quando eu cheguei lá no laboratório, que é um outro laboratório que é conjugado, não era o LABEC ainda, e no IEM, uma coisa que esse meu orientador, junto comigo, o que a gente viu que era uma oportunidade. E também porque eu gosto muito dessa área, igual a Nathalie comentou aí no começo, eu gosto muito dessa área de informação, de conhecimento, de comunicação. Então, a gente viu que existe um problema muito grande em fazer um repositório, em guardar e depois disseminar de alguma forma o que a gente tem de conhecimento na área de engenharia nuclear. Depois que nós identificamos esse problema, como nós éramos e como nós somos engenheiro sempre dá um jeito de incluir a matemática que a gente faz, porque a gente trabalha com dados, a gente trabalha com números, a gente trabalha... É assim que nós fazemos inferência das coisas. Então,
esse meu professor, ele já trabalhava com a lógica fuzzy, que é um tipo de inteligência. Como você falou, você trabalha com uma coisa e eu trabalho com a lógica fuzzy, que é também um tipo de inteligência artificial. Uhum. E aí foi aí que eu descobri, porque eu queria pegar todo esse problema que nós identificamos ali, que era descobrir fatores críticos de sucesso que influenciavam na melhoria, na eficiência das informações que estavam ali. Como é que nós íamos fazer isso? Uma maneira da gente descobrir esses fatores foi utilizando a lógica fuzzy. E a lógica fuzzy era um tipo de inteligência artificial. Então foi aí que eu consegui, que eu comecei a me aprofundar e foi onde que eu tive uma conexão com uma linha de pesquisa baseada nesse tipo de inteligência. Uhum. Ah, bem legal. Eu já vejo que a gente trabalha com inteligência artificial, né? Mas a gente trabalha de forma diferente. Eu mesmo, eu comecei por desespero, né? Assim como as maiores invenções da humanidade é por desespero. Eu, no meio do doutorado, eu percebi que o que eu estava fazendo não ia funcionar e eu resolvi aprender, trabalhar com aprendizado de máquinas, né? Que é uma parte da inteligência artificial, para ver se eu ia conseguir alguma resposta melhor. Consegui, acabei me apaixonando pela área, acabou que o meu doutorado foi inteiro sobre isso, né? E hoje eu trabalho exclusivamente com a parte que a gente chama de aprendizado profundo, né? Que já trabalha com programas que a gente chama de redes neurais, né? Elas foram inspiradas de como funcionam as conexões cerebrais humanas, mas não tem nada a ver com isso, só uma inspiração. E hoje eu trabalho exclusivamente com isso, né? A minha formação, nada a ver com matemática, nada a ver com engenharia, eu sou farmacêutico, na verdade. Eu caí de gaiato nessa, então levei um susto com a matemática no começo, falei, é muita coisa, não vai dar. Mas aí eu fui achando o meu caminho por ali, né, vendo o que eu gosto de trabalhar, como que fica mais fácil de entender. E agora eu estou aí, né, estou direto programando, né, fazendo meus projetos, envolvendo projetos novos, apresentando no laboratório. Então é uma área assim, que te deixa fazer muita coisa, né? Como você falou, a inteligência artificial já está no nosso dia a dia, né? Então é uma coisa que a gente vê no dia a dia e muitas pessoas ainda acham que é sinônimo de ficção científica. Lembra de Matrix, lembra de Exterminador do Futuro. Mas a inteligência artificial está aqui nessa live, né, que a gente está fazendo, usa algum sistema de inteligência artificial, o Google Tradutor mesmo, os carros autônomos que a gente vê por aí, principalmente da Tesla, usam o sistema, né? Só que são formas diferentes, né? Algumas mais parecidas com o que eu uso, outras mais parecidas com o que você usa, né? Mas fala mais pra gente, o que você já viu aí de inteligência artificial usada no dia a dia que você acha interessante, que muitas pessoas não têm conhecimento que é inteligência artificial, né? Eu vou falar um pouquinho da área que eu atuo, que é da minha linha de pesquisa. Por exemplo, quando eu comecei a estudar, quando você começa a ter o primeiro contato, você se assusta, porque vem primeiro a parte muito teórica. Então, e eu sou aquele tipo de pessoa que aprende por associação. Então, eu preciso muito vincular uma coisa que existe na realidade, ali, um exemplo real, cotidiano, que nós estamos acostumados a ver, com a teoria para poder aprender de verdade, de maneira correta. Então, o que eu faço? O meu fica aqui. Aí, o que eu faço? Aí eu fui pesquisar o que teria na vida real para poder trazer a teoria. Aí eu descobri umas coisas muito bacanas. Por exemplo, o câmbio automático. Primeiro que o câmbio automático foi criado por brasileiros. E achei muito legal isso. Meu filho faz engenharia mecânica, então eu fico muito ligada em informações que são ligadas à área automotiva, essa parte de tudo que é ligado à engenharia mecânica, de avião, principalmente de carro, porque ele é apaixonado. E aí eu vi que o câmbio automático ele foi criado por brasileiros. E aí eu fui mais específica na pesquisa, e o câmbio teve um dos tipos de atualização do câmbio de marcha da Mitsubishi, ela utilizou a lógica fuzzy. Então, para tornar o carro assim, traduzindo para o português assim, mais simples da gente entender. Então, a lógica fuzzy, que é um tipo de inteligência artificial, ela foi utilizada para que quando as marchas elas passassem, o que acontecesse? Você não sentisse
Então ela passasse assim, de uma maneira automática e o carro tivesse numa estabilidade que você não sentisse essa troca de marcha. Olha que Olha só, interessante. né? Isso é uma das coisas. Assim, e outros exemplos básicos até as televisões que nós temos hoje. Hoje você fala com a televisão. Dando um outro exemplo simples, eu tenho uma sobrinha de 8 anos que ela chegou em casa e ela pegou o controle da televisão. Assim, olha as gerações, como é que estão todas diferentes. Então, eu sou uma geração, meu filho é uma geração e a minha sobrinha, que é novinha, é outra geração. Eu tenho 20 anos. E ela virou e falou assim, tia, essa TV tem speak? Aí eu, speak? Como assim? Ela fala, Lavínia. E eu falei assim, aí ela, não, tia, peraí. Aí ela viu um desenhozinho que tinha lá do microfone e ela botou e ela falou com a televisão, pedindo pra botar no canal que ela queria, com o programa que ela queria. Então, esse é um outro exemplo. Então, hoje a gente tem, assim, tudo que a gente faz hoje tem inteligência artificial. Sim, exato. Sim. Etc, etc. Sim, sim. Basicamente a nossa vida, quem vive na internet, né, é regida pela inteligência artificial, né? Algumas pessoas até dizem que se já está em uso, se as pessoas já estão usando, deixou de ser inteligência artificial, aí vira só computação simples, né? Então a gente fica tão acostumado com isso. A moda agora, por exemplo, que é a Alexa, né? Você pede algumas coisas para a Alexa também. Aquilo ali é de uma tecnologia incrível, né? Que ela consegue entender o que a gente está falando e dar a resposta interpretando a nossa linguagem, né? Então, uma coisa já é real, gente. Não precisa ter medo, entendeu? A inteligência já está aqui. Só não vai ser como no Exterminador do Futuro, né? Então, a gente tem essa sorte de não ser violento. Chegou, né? Antigamente nós assistíamos filmes igual a Maria, eu acho que botou aí, eu lembro do Eu Robô, Maria Fernanda. O futuro é hoje. Se a gente não já. Futuro chegou. E Alexa é vida. Alexa é vida. Alexa, eu deixo lá em casa e falo assim, eu pergunto do trânsito, para saber como é que tá o trânsito na rota. E ela meio que já responde assim. Então já parece que é uma pessoa da família. A Alexa é vida. Eu queria ter uma, só que aqui em casa não tem muita coisa inteligente para linkar com a Alexa, né? Então ela ia ficar falando sozinha, basicamente. Indo para um lado um pouquinho negativo do negócio, Marcos, por exemplo, indústria 4.0, que foi um pouquinho assustador a gente ouvir falar, hoje já está em massa em todos os lugares, e a indústria 4.0, que é literalmente transformar uma mão de obra que faz um serviço, aquele serviço que é segmentado, que é repetitivo, tirar ele de pessoas humanas e colocar para uma máquina fazer. Então, hoje, a máquina, muitas atividades dessa maneira, elas são trocadas tiram seres humanos para poder botar esse tipo de máquina. Hoje, o que a inteligência artificial não consegue fazer é ter empatia, que a gente tem, pensar como a gente pensa, mas uma coisa é repetitiva. Então, se você está hoje entrando no mercado de trabalho, você quer fazer uma coisa que seja repetitiva, esse é um ponto negativo. Sai fora. Exatamente. Eu até costumo brincar que a inteligência artificial, na verdade, ela é bem burra, né? Porque ela não consegue, ela não pensa por si mesma, né? A gente que faz ela agir do jeito que ela age. Então, tudo que está ali dentro é porque algum ser humano colocou. Sabendo ou não, né? Às vezes foi coisa intuitiva e acabou entrando lá no design. Isso que você falou, por exemplo, é um risco sério, né? Que as pessoas podem perder os empregos da noite para o dia, surgindo uma tecnologia dessa. Um exemplo bem recente agora, a gente falou da Alexa, né? É lá na Amazon, nos depósitos da Amazon, com os robozinhos pegando as caixas e colocando para entrega, né? Então, agora a Amazon está trabalhando com menos pessoas por conta disso também. Sim. No Brasil, aqui, falando de Rio de Janeiro, ano retrasado, né, antes da pandemia, nós tivemos o prazer de, lá pelo laboratório de alguns alunos, a gente promoveu uma visita, ano retrasado, nós promovemos uma visita numa empresa chamada Bang, que ela é meio alemã e meio americana, e ela primariamente era empresa trabalhava com trigo ali no Rio de Janeiro. Então foi uma empresa que ela veio na época da
Princesa Isabel e o alvará dela foi expedido pela Princesa Isabel. Nossa. Então, uma mão de obra... Então, eles trabalharam com farinha, com trigo nessa época, com uma mão de obra, assim, uma quantidade absurda. E nós tivemos o prazer de ano retrasado estar visitando essa fábrica aqui no Rio de Janeiro, que fica na Washington Luiz. Então, por conta daquela obra que teve ali no Rio de Janeiro, do Museu do Amanhã, da roda gigante, né? Eles tiveram que migrar dali e ir para um local com melhor acesso. Eles foram para Washington Luiz. E lá a gente conversou, foi em todos os setores, os alunos do IEM, do Instituto de Engenharia Nuclear, e conversamos com os profissionais, e eles tiveram essa transição para esse perfil de uma indústria 4.0 em muitos setores da empresa. Então, a empresa deixou de ter 1.200 funcionários para ir para, acho que, 300 funcionários. Nossa. Então, você vê que... Um corte gigante. Então, esse é um ponto que a gente tem que ficar ligado. Eu li um livro do Yuval Harari, que eu gosto muito dele. Ele é um pesquisador, acho que de Jerusalém, da Universidade de Jerusalém, muito conhecido, best-seller, os livros dele, também é da área da pesquisa, uma linguagem muito simples. E ele fala que dos pontos amarelos que os países subdesenvolvidos, que é o caso do Brasil, apesar de ter muita coisa positiva, e nós brasileiros sermos bons, inteligentes, dinâmicos, resolvemos problemas, é exatamente essa transição que vai acontecer muito rápido. E a pandemia fala que isso foi assim, um boom muito grande. Então, nós estudávamos em sala de aula, eu também sou professora, eu sei que você é também, nós dávamos aulas em quadro de lousa, escrevendo, e em uma semana, literalmente uma semana, por também trabalhar em empresa privada, numa universidade privada, eu tive que aprender a fazer treinamento ultrassônico para poder mexer de uma forma completamente diferente, uma dinâmica completamente diferente. Então, é isso. Falei muito, mas para resumir esse assunto, se a gente pegar a comunicação da Neuralink, do próprio Amazon, que você falou, eles estão projetando a inteligência artificial para poder para chegar equivalente à inteligência humana em 2026, ou seja, logo ali. Será que vai? Eu tenho as minhas dúvidas se eles conseguem. Assim. Não sei. Pro pessoal, o que ela falou agora, por exemplo, pode botar medo em muita gente, né? Mas, assim, 2026 que você falou, né? Que eles estão com essa ideia e tal. A gente ainda está no nível ali bem básico. A gente está numa que a gente chama de inteligência artificial fraca, né? Por enquanto. Que é resolver tarefas específicas, como, por exemplo, a Alexa comprar alguma coisa para você, encontrar algum objeto numa foto, por exemplo, entender a sua linguagem, traduzir um texto. Então, essas são as coisas que a gente já conseguiu fazer. Mas se eles vão conseguir uma inteligência artificial forte, né, essa no nível humano em tão pouco tempo, não sei. Tenho as minhas dúvidas. Mas também é um outro risco, né? Como você falou da empresa 4.0, né, da questão 4.0, tem vários outros riscos também associados à inteligência artificial, como, por exemplo, um que está acontecendo agora, que pouca gente percebe que foi causado por inteligência artificial, é o que está acontecendo em Mianmar, por exemplo. Não sei se você viu na semana passada, que aconteceu um golpe de Estado em Mianmar. E um dos principais fatores desse golpe de Estado foi o algoritmo do Facebook, entendeu? Fazendo um loop positivo para teorias extremistas já acontecerem em Mianmar. Então, o Facebook mesmo foi muito criticado nessa questão e tal. Então, são vários riscos que a gente acha que não pode acontecer, entendeu? E quando vê, já é tarde demais. A gente tem uma série na Netflix que conta uma história real. Eu esqueci o nome da empresa agora, mas é a empresa lá da Inglaterra, que foi a empresa a matéria que sinalizou esse problema em massa da internet, e que foi essa mexida, uma nova maneira de direcionar voto, uma nova maneira de direcionar opinião através do reconhecimento de um padrão
aí eu acho que é mais a sua área, né, Marco? Que é a parte, o pessoal fala muito de deep learning, que é pegar dados e montar um padrão. Então, ou seja, a internet, como o Facebook, ele foi processado. Por quê? Porque ele pegava o seu perfil e ele montava um padrão. Então, essa série, ela conta isso, que essa empresa fez o perfil das pessoas, ela montava o padrão do que as pessoas queriam ouvir e elas direcionavam mensagem para essas pessoas. E isso foi numa quantidade tão absurda que isso mudou o panorama de várias eleições pelo mundo. Então, você está falando desse caso específico lá, né, onde era uma mulher que ganhou até o prêmio Nobel e recebeu esse golpe, mas nos Estados Unidos a gente teve esse problema. O pessoal fala que o presidente Trump, ele ganhou por conta desse mecanismo. Inclusive, se você vê essa série, que eu esqueci o nome da série, é Cambridge Analytica. Isso. Cambridge Analytica. A Jéssica colocou aqui também. Eu não vi aqui, porque tá pequenininho. Mas, inclusive, nessa série fala até que o Brasil também teve um pouco do apoio dessa informação, mas eu não queria entrar em informação política agora. Sim. Não é a linha do negócio. Mas é interessantíssimo para a gente entender o tamanho, a profundidade, o perigo e a necessidade de a gente estar sabendo o que é isso para a gente poder tomar decisões que não alterem uma coisa tão importante como é um país, igual está acontecendo nesse caso que você falou, Marcos. Sim. E é como a Nathalie mesmo falou aqui em cima, né? Que a inteligência artificial é uma aliada nossa, né? Ela é uma ferramenta que a gente usa para resolver alguns problemas. Ela não pensa não pensa sozinha, não resolve o problema sozinha. Não. A gente que coloca alguma coisa lá. Inclusive, o que ela faz é compilar esses dados e entender e gerar resultados em cima desses dados que nós, humanos, colocamos ali. Exatamente. E como a Jéssica até falou aqui em cima também, ainda bem que esse mundo de Westworld está muito longe, esse mundo de Black Mirror, que a Isabela falou também, os robozinhos no episódio de Black Mirror, está bem longe ainda. Mas a gente tem que ter cuidado, né? Sempre trabalhando para prevenir esse tipo de coisa, enxergar o problema antes, né? Para poder não ter com maiores complicações. Você estava falando que hoje a gente está na inteligência artificial simples, né? Tem uma série muito legal, com uma linguagem muito simples, eu gosto muito, eu sou pesquisadora, adoro estudar, leio pra caramba, mas eu adoro a linguagem simples. Então tem Mundos e Mistérios do Castanhari, e tem dois episódios lá que eu gosto muito. Um episódio é de inteligência artificial e o outro é da área nuclear, que é a área que a gente atua, eu e Nathalie. Então, nesse de inteligência artificial, é isso que ele falou, que você estava falando. A gente está que eles chamam de número 1, né? Nível 1. E aí tem-se um medo quando chegar no nível 2, onde ela copia os dados e ela começa a se auto-treinar informações sozinha e vira o número 3, que é o nível que o pessoal fala que em 2000... Pessoal não, alguns pesquisadores e pesquisadoras importantes falam que vai superar 50%, a projeção de superar 50% da inteligência que nós humanos não chegamos. Que a gente tem 100, a gente usa 10, né? Que eu acho que quem usou maior foi Einstein, foi 10, e eles dizem que vai chegar a 50 em 2061. Esse é o medo de todo mundo, né? Vamos ver. Eu acho que a gente ainda tem o poder, o maior poder, né, da inteligência. Eu quero ser otimista nesse caso, né? Mas não dando medo, gente. Falando da parte boa. Hoje a gente tem a inteligência artificial, por exemplo, utilizada para diagnóstico médico, onde diminui absurdamente os erros, onde ajuda pessoas que estão em distância remota a ter acesso a exames, a diagnósticos, a informações que não teriam num panorama antigo, né? E N coisas positivas, assim. Sim. O ser humano é muito inteligente, ele supera isso. Eu acho que isso vai fazer a gente trabalhar e evoluir a nossa maneira de usar a inteligência que está ali guardadinha, usada limitada. Exatamente. E assim, uma coisa também que eu queria ver também é mais pessoas ensinando para quem não tem conhecimento de computação, de matemática, como que a gente trabalha com inteligência artificial,
entendeu? Qual os conceitos básicos ali, sem usar, como você falou, né, coisas simples, sem usar aqueles conceitos super complicados de entender, deixar acessível para todo mundo, né? A gente conversou ontem, você dá aula, né, também, né? Sim. Você dá aula também. Como é que, nessa área, como é que foi para os seus alunos você falar desses tópicos com eles, né? Eles sentiram muita dificuldade? Como é que foi essa introdução? Eu administro 3 matérias hoje, atualmente, na universidade. Uma é gerenciamento de projetos, que é como o que o aluno ele precisa para poder... Às vezes ele não vai ser um gerente de projetos, mas até para ele entender como as atitudes do gerente de projeto, isso tudo ligado à tecnologia de informação. Eu dou aula de sistemas operacionais e aí eu tenho que me atualizar de 5 em 5 minutos, porque a tecnologia ela tá mudando, tá tendo um upgrade de 5 em 5 minutos. Então, tem que estar o tempo inteiro. Com a pandemia, aliás, com a pandemia não, tem algum tempo, o que aconteceu? O aluno, às vezes pela disponibilidade dele, ele tem até mais acesso do que um professor. Então, às vezes, ele vai estar mais atualizado que um professor. E aí, onde entra o professor nessa história? O professor vai ficar... não vai ter mais necessidade de professor? Não. O professor, ele tem aquela experiência de qual roteiro seguir. Então, isso que eu converso muito com os alunos. Para mim, eu entendi que, caramba, como é que vai ser? Porque às vezes tem uma parte da aula que eu sempre deixo livre para o aluno apresentar um projeto, etc. E eu aprendo muito nessa hora. E fazendo isso eu entendi que às vezes o aluno ele está até mais atualizado que a gente em algumas coisas, em alguns assuntos. E aí onde eu entro nesse negócio? Porque ele vai na internet e acha tudo. Ele vai lá e qualquer coisa você acha na internet. Como é que você faz? Onde fica o professor? O professor na história ele dá o roteiro, ele dá a regra do jogo, ele dá o que é importante e o que não é importante fazer. Por quê? Porque isso que dá é o conhecimento tácito. A gente tem o conhecimento explícito, tá? A gente tem referência do Nonaka, tá? Que eu uso Nonaka, que até que eu usei muito na minha defesa de dissertação, nessa parte de engenharia do conhecimento. Então, a gente aprende, tem o conhecimento explícito que a gente acha na internet, que a gente vê nos livros, só que tem o conhecimento tácito. E o conhecimento tácito, ele você não acha lendo. O conhecimento tácito, você tem que estar ali, porque tem sentimento, tem emoção, tem atitude que é tomada a partir de coisas que você viveu. E aí é onde entra nós, professores. E hoje teve a necessidade de os professores eles se atualizarem nisso. Então, hoje a gente tem que trabalhar mais na experiência de como fazer para o professor do que a experiência para o aluno, do que como o aluno aprender o que ele acha importante. Entendeu? Então, o primeiro contato com o aluno foi dessa forma. E outra, zona de conforto não existe para o professor. O professor que é professor, ele tem que todo dia aprender um pouco. Aprender com o aluno, aprender com o que está acontecendo de atualização, aprender como é a nova maneira de dar aula, sair do passado. Se hoje você não se atualiza para o futuro que chegou, que é o presente, você fica. Tudo mudou. Tudo mudou. Exatamente. Eu tô afastado de dar aula, já tem tempo já, né? Mas eu dei aula, por exemplo, para a Isabela, para a Jéssica, que tá todo mundo aqui do Ciência Povão, né? E assim, a forma como eu dava aula lá, se eu tentar isso agora, provavelmente eu vou ter muita dificuldade, porque era aquela forma antiga, né? Eu tenho quadro negro, a gente passa a matéria ali e vai. Mas agora a internet está muito mais rápida, entendeu? O pessoal tem muito mais acesso a vários sites com o mesmo material que eu dou em aula. E aí é capaz de eu chegar na aula e o pessoal já ter lido tudo aquilo ali. É o que você estava falando, é uma parte complicada, né? Uma parte complicada. O que eu queria dar aula mesmo agora é justamente nessa área, né? Dar uma aula de inteligência artificial, de preferência na minha área, né? Porque fica mais fácil entender, porque eu não sou da computação. E assim, eu acabo dando aulas informais, né? Que o pessoal vem me perguntar alguma coisa, eu acabo fazendo um textão, falando um monte de coisa daquilo lá. E assim, eu sempre dou os recursos. Pessoal, olha só, você pode olhar nesse site aqui, você pode olhar nesse outro para entender as coisas. Então é um mundo bem mais conectado, né? E você usa... vou chamar a Isabela para ser minha cobaia, ela está falando aqui.
Então, você acaba tirando o professor ainda é extremamente importante, né? Mas não necessariamente o protagonista do conhecimento, né? Ele não tem a palavra final ali. Os alunos podem aprender por outros lugares, principalmente aqueles lugares que são mais cativos para eles, né? Que despertam alguma emoção, para ficar mais fácil de entender. Né? Sim, verdade. É uma área que está com uma demanda muito grande, né? Tudo ligado à tecnologia da informação, ligada à IA, que é a sigla que a gente usa muito, né? No Brasil, para falar de inteligência artificial, está com uma demanda muito grande. Tudo está com uma demanda muito grande. Se a gente precisa de um programador, se a gente precisa de algum especialista para poder criar algum aplicativo, algum software específico, até a gente está com uma demanda lá no laboratório para a gente transformar a parte que a gente usa em Excel do Logica Fuzzy, dar uma atualizada e jogar ela para um aplicativo, um software que desenvolva de uma maneira mais prática para que os alunos que forem chegar, eles seja mais prático. Eu acho que se você consegue tornar um negócio mais prático, eficiente e funcionar da maneira que você chegar no resultado que você quer, eu acho que é por aí que é o caminho certo. Exatamente. Concordo 100%. O meu trabalho é basicamente a gente simplificar as coisas, né? Eu trabalho com desenvolvimento de medicamentos, né, desenvolvimento de fármacos, e é basicamente achar uma forma mais simples de fazer o que os químicos fazem, o que os biólogos fazem na bancada, fazer de uma forma mais simples para facilitar o trabalho deles. Né? Então é sempre buscando reduzir a quantidade de trabalho. Né? A Nathalie falou... desculpa, Marcos, pode terminar. Não, pode falar. A Nathalie falou, a inteligência artificial atualmente me ajuda muito no trabalho da área de simuladores. Sim, inclusive lá no próprio IEM mesmo, dentro do laboratório da gente lá, tem um simulador que ele faz uma projeção como se você estivesse participando de alguns eventos, problemas, uma situação real, que seria uma sala de verdade a sala do reator mesmo. Legal. De manusear o reator e como se fosse uma coisa real mesmo. Ela está falando é interessante. E também para poder controlar as coisas, né? A gente falando da área nuclear, para controlar tudo, todas as medidas, todos os percentuais, isso tudo hoje, muita coisa não precisa mais ser humano ali prestando atenção. Sim, exatamente. Uma espécie de inteligência que ficou controlando todos os dados, fazendo todas as inferências, quando chega num determinado percentual das coisas, ele já avisa automaticamente. Sim, exatamente. Facilita bastante, né? A Maria perguntou aqui, se eu estivesse no ensino médio e gostasse dessa área, que curso de graduação poderia fazer? Então, qualquer um. Eu vou dizer qualquer um. Mas, assim, se você quiser ingressar na área de computação, né, então você faz um curso nessa área. Mas para aprender inteligência artificial, hoje em dia, você não precisa fazer um curso de computação, você não precisa fazer um curso carregado de matemática ou essas coisas. Eu mesmo sou da farmácia, não tenho esse histórico matemático na minha vida, e fui aprendendo com a internet, né? achando sites na internet, achando alguns cursos na internet, sempre com aquela linguagem simples que a gente estava falando, né? Para qualquer um conseguir entender aquilo, sem dificuldade, qualquer um com um computador poder sentar na mesa e escrever um programinha e daqui a 5 minutos treinar algum programa para poder reconhecer imagens, por exemplo, para poder traduzir um texto, certo? Hoje em dia, você não precisa de uma graduação completa. Você pode fazer um curso rápido e no mesmo dia você já sai com o seu próprio programa de inteligência artificial para fazer alguma tarefa que você quer executar. Entendeu? Sim. A Stefania, ela fez uma pergunta muito interessante. Ela botou assim: como a inteligência artificial pode ajudar no combate ao coronavírus? Quando a gente fala de coronavírus, a gente pensa só em doença. Só que assim, o coronavírus ele impactou na sociedade num todo. E um dos laboratórios que a gente participa lá é o LabFuzzy, que é um laboratório da engenharia de produção dentro da COP, o FRJ, onde eu faço doutorado atualmente. Então, o que acontece? Dentro desse laboratório tem
vários pesquisadores, tá? A gente está desde março sem parar, trabalhando, às vezes domingo, direto, para poder desenvolver várias coisas. E ali tem médicos trabalhando, então teve um grupo de médicos e de engenheiros que ajudou na confecção do software que fazia triagem no recebimento dos pacientes dentro dos hospitais. Isso é interessantíssimo, tá? Aí a gente falando de outras coisas que também não está ligado diretamente à doença, mas está no impacto do Covid. Por exemplo, eu tenho 2 grupos, hoje eu trabalho junto com um grupo que está fazendo a inferência através da lógica fuzzy, que é uma inteligência artificial para entender como é que está o ambiente de trabalho dos intensivistas de Manaus. Então, muito importante. Como esses caras eles estão? Como é que está a cabeça deles? Como é que está o sentimento deles? Como é que esse pessoal está trabalhando? Quais são os fatores que estão influenciando para esse pessoal se afastar do trabalho? Porque hoje, um profissional da área, na demanda que está, se afastar do trabalho é um negócio assim que gera muito problema, principalmente porque se o cara não está lá, se a gente precisa desse cara lá, é um paciente que está chegando com um problema que está deixando de ser atendido com um tempo melhor, financeiramente, economicamente, para o governo no total. A gente não pode falar de dinheiro. No momento que a gente fala o principal motivo é a saúde, é a vida do cara, mas também impacta economicamente, porque esse cara sai, esse cara fica afastado, tem que trazer um outro cara. Para trazer um outro cara, a gente sabe que a burocracia no Brasil é um negócio absurdo. Então, não está tendo concurso. No instituto que eu trabalho, tem mais de 10 anos que não tem concurso. Então, isso é um dos motivos da minha linha de pesquisa. Hoje a gente perde muita informação, perde mão de obra que sai para fora, às vezes, por conta do sistema não permitir que esse pessoal que está ali, que se dedicou... Eu sou um exemplo disso, Nathalie é um exemplo disso. Às vezes você, que eu não conheço mais detalhadamente sua vida, Marcos, que a gente está ali, a gente está se dedicando, e às vezes por conta essa falta de carinho de estar deixando esse pessoal ali, beneficiando, dando importância esse pessoal dali. Às vezes a gente recebe uma proposta de fora e deixa de ficar aqui fazendo o que tem que fazer pelo país. Então, assim, a inteligência artificial hoje, isso eu falei 2 exemplos. Na área de um aplicativo, para fazer a triagem de quem chegue, e nessa avaliação de como está o ambiente dos intensivistas ali. Um outro trabalho que aí eu sou apaixonada, é o que eu gosto, que a Nathalie até falou, que é a parte da educação. A gente está começando agora em março, com o início das aulas em seropédica. Nós estamos fazendo com a lógica fuzzy também a aferição como é que é o rendimento escolar das escolas públicas nono ano. Por quê? Esse pessoal do nono ano, quando ele termina o nono ano, ele faz uma prova, e essa prova ela avalia o nível de português, matemática, ciências desse aluno, e aí isso impacta no município. O município, quando tem uma nota baixa, ele deixa de ter investimento nessas áreas. Isso é absurdamente importante para o município, para o estado, para o país. Porque se o município tem uma nota boa, ele faz uma outra prova que vem a nível de país, e depois ele faz uma outra prova a nível de mundo. E quando faz a nível de mundo e está bom, ele ganha investimento e projeção até fora do país. Então, é onde a gente pode usar também inteligência artificial no coronavírus. Falei muito, né? Tem muito para falar, é um assunto muito extenso. Só assunto interessante, você já abordou o problema ali, na verdade eu acho que é o maior problema atualmente, né, que é cuidar desse pessoal que está na linha de frente, por exemplo. Então eu não sabia que a gente estava usando já no país para avaliar esse pessoal. No laboratório da gente, a gente está com uma frente aí de 12 áreas de pesquisas temáticas, então assim, bem diferente. Eu sou engenheira civil inicialmente, me formei no mestrado de ciências nucleares, mas tem a galera da medicina, tem a galera do marketing, isso tudo dentro do laboratório de engenharia de produção. Tem a galera... Gente, tem todas as áreas que vocês possam imaginar ali nesse grupo. Nós somos mais ou menos 30 pesquisadores, eles são divididos assim, em vários grupos. Muito bacana. E você falou um negócio legal, falando horrores. Você falou um negócio legal, mas o assunto é grande. Você pode se formar em qualquer coisa. A gente pensa assim, eu tenho que escolher a minha área.
Eu sou engenheira civil, caí na área de nuclear e estou fazendo doutorado em produção. Só que eu estou fazendo doutorado em produção voltado para engenharia nuclear. Então, a sua linha de pesquisa, a partir do momento que você escolhe, você fica com ela. Você pode escolher qualquer curso que você segue com ela. Exatamente. Nós, assim, a gente tem esse caminho parecido, né? A gente se formou numa área e foi para outra e trabalhando na pesquisa. Vou só fazer a propaganda agora do meu trabalho um pouquinho, já que a gente falou desse negócio do Covid, né? Como é que funciona o Covid. No mês passado, eu publiquei meu primeiro artigo como autor principal. Foi trabalhando com o corona, né? No caso, a gente treinou uma inteligência artificial para criar moléculas que a gente pudesse usar como antivirais no futuro. Olha. Então, eu mostrei algumas moléculas para o programa e falei, olha, aprende essa química aqui. Ela aprendeu, desenvolveu moléculas ela mesma, né? Criou a estrutura lá, me deu o desenho da estrutura. E agora, nos próximos meses, a gente vai testar essas moléculas. A gente comprou algumas e a gente vai testar para ver se funciona. Então, é uma coisa também que algumas empresas fizeram, né? Usar a inteligência artificial para descobrir novos antivirais. Talvez, como a Isabela perguntou aqui, talvez tenha no desenvolvimento da vacina, não sei dizer, com certeza. Mas é possível, né? Porque é uma empresa muito grande, são empresas muito grandes, então eles precisam de um sistema rápido para dar uma resposta. E é isso aí, a pandemia também é trabalho, né? Justamente muito porque... muito emocionado, parabéns, Marcos. Eu também, estou quase chorando. É Brasil, né? Brasileiro. É Brasil. Depois eu vou botar nos stories o artigo lá, vou fazer propaganda assim. Parabéns, é um orgulho escutar isso, porque o brasileiro ele tem uma síndrome de vira-lata. E quando você tem oportunidade de morar, estudar fora, você vê o quanto nós temos gente boa aqui dentro do país e quanto o nosso país é bom. A partir do momento que a gente assumir isso, a gente vira de ponta e não sai mais, tá? Exatamente. Todo mundo lá fora reconhece o brasileiro, né? O pesquisador brasileiro. Às vezes que eu tive oportunidade de ir lá para fora fazer o intercâmbio, eu sempre ouvi isso. A gente só tem que fazer o nosso povo, a maioria, entender isso também, né? Que a gente não trabalha de graça, por exemplo, entendeu? Sim. Que a gente não fica só estudando, esse tipo de coisa. Eu acho que ciência, povão, o dicionário Inclear, o Nucleotida, essa galera nova que tá aí, né? Tem os livros da RU, tem uma galera que sempre tá com a gente aí. Eu acho que esse povo ele veio para poder trazer isso, colocar isso à tona, juntar, unir forças para poder isso virar uma realidade. Porque, Marcos, assim, eu tenho muito orgulho do Brasil. Eu já morei em 2 países fora, fiz projeto em Portugal, que é Europa, morei nos Estados Unidos. Vou te falar, o Brasil é muito bom, a mão de obra brasileira é muito boa, e o que você falou, as pessoas lá fora reconhecem isso. Infelizmente, às vezes a gente tem que ir para fora para ser reconhecido aqui dentro. Exatamente. Essa cultura tem que mudar. Exatamente. Isso, a gente fala de inteligência artificial aqui, né? Eu falei o exemplo dos filmes, mas não é só coisa de Hollywood, não. O Brasil faz isso também. A gente tem aqui, a gente só precisa de reconhecimento. Entendeu? Sim. Então, já que a gente está chegando nos últimos 15 minutos de live, né? Vamos falar um pouquinho das projeções da inteligência artificial. O que a gente espera para o futuro dessa área, né? Da sua área também. O que você espera do futuro da sua área? Como é que você vê a utilização da IA nesse sentido? Tem uma semana ou 2 que saiu uma reportagem falando que a UFRJ foi considerada a maior universidade do país, né? E a melhor da América Latina e uma posição muito boa a nível mundo, tá? Porque a gente tem muita universidade. Então a gente está em número 200 a nível mundo. Eu acho que é um orgulho muito grande para o Brasil. Quando a gente fala de projeção da inteligência artificial, é igual eu falar de ações, assim, é muito complicado eu fazer uma projeção ou ser arrogante de falar alguma coisa do futuro. Mas pelo que eu vou falar assim, o que eu entendo, o que eu acho. Você pega o livro do Bill Gates, esqueci o nome agora, não sei o que é o Way, não sei o que é no caminho.
E ele foi de 2007. E se você ler, você fica assustado, porque tudo que está acontecendo hoje, você vê que está escrito ali naquele livro, assim como outros também. Outros autores também preveram algumas coisas que estão acontecendo hoje. Mas, assim, eu acho que a gente tem uma coisa que o fundador da Apple fala, esqueci o nome dele agora. O Jobs, o Steve Jobs? Isso. Uma coisa que ele fala é o seguinte, não olha ali onde você está vendo ali, olha ao redor. Então, o exemplo que eu dei da Lavínia no começo, tia, tem speak aqui? Eu acho que coisas materiais, você pegar um papelzinho, eu fiz um roteirinho aqui para não me perder, eu acho que isso vai deixar de existir. Uhum. Hoje você vai estudar, hoje eu boto até um documento, um contrato, quando eu quero ler esse contrato, eu já boto o PDF para falar e vou no carro escutando. Já vou falando com o próprio programa, ó, sublinha ali, ele sublinha. Então, assim, tá no nível, o que tá ao derredor? Esse negócio que tá enxerga o que tá ao derredor. A tendência, sim, é o que nós falamos, aquilo que é repetitivo, acho que tende a zerar, corre disso. Uhum. Em contrapartida, a experiência antiga, ela vai ser passada e aperfeiçoada pelo novo. E o ser humano tem a necessidade do ser humano para isso. Essa é a lei natural da vida. Então, acho que a gente não tem que ter medo. A projeção do futuro, sim. Eu acho que é essa. Sair mais o físico e ficar mais aquilo que mais a fala, sabe, mais o apoio da inteligência para pensar coisas que a gente não consegue pensar, porque o que a inteligência artificial faz, e muito melhor do que a gente, se a gente falar dos supercomputadores hoje, é 60 milhões de cálculos por segundo. Os nossos neurônios fazem bilhões. E sabe o que é um negócio legal? É um negócio legal, que eu vou falar um pouquinho da energia nuclear. A energia nuclear, a gente hoje trabalha com fissão, que é aquela pancada, né? E o futuro fala de fusão, que é juntar tudo. Então, supercomputadores usam uma energia absurda, tá? E o nosso cérebro faz bilhões de conexões e gasta só 11 volts. Então, eu acho que o futuro muito eficiente. De fusão. Tem uma fusão que acontece aqui, falando em linguajar simples. Então, eu acho que o futuro está aí. Menos energia e mais resultado. Sim, sim. Por enquanto, a gente está muito na frente das máquinas, né? A gente tem aí milhões de anos de evolução, né, para aperfeiçoar o nosso cérebro, fazer cálculo, reconhecer padrão. Tanto que a gente usa essas características humanas e de outros animais também, né, para colocar dentro das máquinas. Então, as máquinas elas acabam atuando do jeito que a gente faz. A gente não está tentando recriar a evolução inteira, né, mas só pegar alguns pedacinhos e colocar ali dentro. Em relação às projeções, né, falando, por exemplo, dessa área, dessas áreas, do que as máquinas estão fazendo, eu acho que daqui a gente já tem, por exemplo, máquinas elas são muito melhores que humanos em reconhecer padrões em imagens. Entendeu? Isso já é um fato, isso já acontece. Já passou o nível humano. Então, aí talvez a gente consiga fazer essas coisas para outras áreas também. Por exemplo, no reconhecimento de fala, na tradução de textos, pegar uma língua que poucas pessoas, uma área muito restrita, fala, colocar isso num modelo e traduzir para outras, entendeu? Fazer análise de texto mesmo. Eu já vi alguns programas até escrevendo matéria de jornal. E você não conseguir dizer a diferença daquilo ali para um jornalista de verdade, um editor de verdade, né? Então a gente vai caminhando para essas áreas muito especializadas, ao contrário da área geral, que eu acho que a área geral, não sou otimista nessa questão, acho que inteligência artificial bem geral mesmo, acho que só daqui, sei lá, 100 anos ou mais. Sou otimista nesse ponto. Eu espero, e o pessoal que trabalha comigo também, porque eu trabalho com muito pessoal da química, da biologia, né, que vai para a bancada fazer os ensaios e tudo mais.
Se chegar uma inteligência artificial capaz de substituir isso, como é que fica a questão? Eu acabo emprego para mim também, né? Porque eu não vou poder Daqui a ajudar pouco, ninguém. daqui a pouco, né? O pessoal não tem que ter medo, não. É que Não até precisa você me ter medo. botou aí em cima, né? Até um pedaço que eu tinha falado. A gente não tem que temer, a gente tem é que tentar entender como é que a gente faz isso melhorar ainda mais, e é isso que vai acontecer. A Nathalie também Exatamente. botou, tem que lembrar que a inteligência artificial foi criada pelos humanos e sempre Exato. tem o nosso toque. É isso aí. Exato. No mínimo, a gente vai trabalhar em conjunto. Exatamente. É essa união humano-máquina, né? Eu sou muito adepto disso para todas as áreas. Na minha área ela se aplica também, mas todas as áreas. Que é sempre você ter um humano ali do lado. Porque se der problema, a inteligência artificial resolveu atacar a Terra e dominar o mundo. A gente aperta o botão desliga ali, apertou desliga. Essa série Mundos e Mistérios é legal, esse episódio. Fala Eu vou isso. dar uma olhada nisso, eu vou dar uma olhada, eu não vi ainda. Muito legal. É sempre aquele botãozinho vermelho que a gente aperta, desliga, acabou o problema. Pelo menos para algumas coisas. Por exemplo, a internet a gente não conseguiria desligar. Entendeu? Então, algumas coisas a gente tem isso. Quando a gente envolve nuvem, né? Porque assim, a nuvem ela não desliga, é o que você falou. Então, Exato. e é resultado. Exatamente. Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos. Eu espero estar vivo para ver alguma coisa extraordinária que o pessoal vai falar que parece realmente um humano, né? Mas se bem que para a gente, para seres humanos, a gente costuma chamar muita coisa de comportamento humano, né? A Jéssica falou lá em cima, por exemplo, mencionou a Elisa, né? A Elisa aquele programa que conversa com você, aquele chatbot, criado lá na década de 60, foi criado para simular um psicólogo. E as pessoas realmente achavam que estava falando com um psicólogo. E só tinha regras, assim, regras duras, né? Se a pessoa perguntar isso, você responde isso. E a pessoa se sentia bem falando com aquilo. E imagina hoje em dia como é que tá. Entendeu? Imagina, bota na internet um negócio desse. Já tem, né? A gente olha para o Twitter, para as redes sociais, vários robôs na rede social, e eles acabam até pautando toda a discussão sobre algum assunto. Então é incrível o que a gente consegue fazer, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, né? Funciona mesmo, a Isa falou, funciona mesmo. A Elisa assusta. Eu já falei com ela também, realmente, é real, funciona mesmo. Qualquer coisa a gente aperta o botão vermelho, né, Nath? É o jeito. Então, já que a gente está nos finalmente, já que faltam 5 minutos para acabar, você tem algum recado final para dar para o pessoal? Não, eu queria agradecer, Marcos, vocês pelo convite, através da Nathalie, que fez essa conexão. Ainda a gente, se não fosse a Nathalie, competente demais, assim. Pensa numa pessoa que me ensinou muito esses 2 últimos anos, e assim, eu tive o privilégio, e aí, apesar de ser cientista e pesquisadora, eu acredito num ser superior, e eu acho que ele fez essa conexão da gente. Por isso que a gente está aqui e agora a gente está se conectando com vocês. Então, essa oportunidade para a gente é fantástica. Queria dar parabéns mais uma vez à Nathalie, pedir a ela que parabéns. Abençoe a vida dela, a sua também, que, assim, agradecer o canal de vocês, que é muito interessante e importante para a sociedade. Pedir para o pessoal que ainda não segue o Dicionário Winkler a tá seguindo, que a missão da gente é fazer essa conexão, pegar esse pessoal que tem potencial e tá trazendo, porque potencial ele é uma merda. Porque o potencial ele é aquilo que fica guardado e não é utilizado. E o que a gente quer descobrir essas pessoas que têm potencial e trazer para esse lado da pesquisa, para apoio à sociedade, para mudança de mentalidade, porque eu acredito que a educação é a chave, não de tudo, mas de muita coisa que a gente precisa melhorar para ter um país de primeira linha. Sim, exatamente. Ainda mais nessa nossa área, a gente trabalha com tecnologia que, principalmente nas escolas brasileiras, não é ensinado como é lá fora. Lá fora você encontra escolas ensinando para criança de 5 anos como programar, por exemplo. Aqui isso não acontece muito. Então a gente, trabalhando nessa área de educação, né, principalmente na internet, a gente já tem esse canal, né, para mostrar coisas que algumas pessoas nunca veriam no colégio ou na televisão, né? Então é bem gratificante ver as pessoas curtindo o que a gente fala
entendendo, né? Entendendo e aplicando. Tá ótimo, adorei. Muito obrigado por tudo. Gratidão infinita do canal, minha, da Nathalie, com certeza, da equipe Winklear. A gente diz o mesmo, Ciência Povão, acho uma parceria muito boa que a gente está começando, né? Já 2 lives com assuntos super interessantes, o pessoal curtindo. Então a gente agradece também a sua presença, a presença da Nathalie aqui também comentando. E depois a gente até agenda uma outra live, né? Já vamos pensando no futuro. Agora com a Nathalie. Isso. Vamos fazendo revezamento. Obrigada, Marcos. Obrigado, Jaqueline. Obrigado. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui, que vai assistir, porque quando a gente deixa aí, a galera assiste também. Vou salvar aqui, pessoal. Os links estão aqui, né? Pode ir lá seguindo a gente. E a gente daqui a pouco volta aí com uma outra live, daqui a alguns dias, ou semana. Tá ótimo. Obrigada, Arthur. Obrigada a Maria, a Nathalie, o Valmir, a Jéssica. Isabela, Jéssica, todo mundo. Obrigada, Isa. Tchau. Obrigada, Marcos. Tchau, pessoal.